Olá, mamães. Eu me chamo Priscila Mendes, eu sou fisioterapeuta de formação e hoje eu resolvi falar sobre a doença bronquiolite, que acomete principalmente bebês de 0 a 2 anos. Eu tenho 2 bebês, os 2 tiveram bronquiolite e o nosso segundo teve com 11 dias de vida, quando a gente voltou do hospital e o nosso mais velho estava meio gripado e tudo, e depois de alguns dias ele começou a apresentar os sintomas e teve que ser internado. Foi a experiência mais difícil da minha vida. Alguns momentos eu pensei que ia perder meu bebê, então desde o início eu pensei em fazer um vídeo sobre isso para ajudar outros pais e para sensibilizar também equipes médicas, hospitalares, porque eu vou colocar o meu relato aqui. Houveram alguns erros, depois a gente foi para um excelente hospital, graças a Deus, mas muita coisa não precisava ter acontecido. Então eu vou falar sobre bronquiolite e depois eu vou contar o que aconteceu com a gente. A bronquiolite é uma inflamação que acontece nos bronquíolos pulmonares. Isso porque um vírus chamado VSR, eu vou colocar aqui para vocês o que significa. Ele ataca e afeta as células de vias aéreas superiores, gerando sintomas de coriza, espirro, e também chega às vias aéreas inferiores, gerando inflamação, acúmulo de secreção e obstrução dos bronquíolos, gerando o sinal clínico de sibilo. É transmitida através de gotículas e contato com secreção infectada. Dentro do pulmão, essa partezinha final dos bronquíolos, eles podem ficar inflamados e aí gera muco e ele impede a passagem do ar. Geralmente, esse pulmão ele fica hiperessuflado e isso o médico ele vê na radiografia também, mas existem coisas que você pode ver antes e saber se você deve levar ou não para o hospital. Os principais sinais e sintomas de bronquiolite. Como que eu vou saber se meu bebê está com bronquiolite? No início, eles começam com uma coriza, como se fosse uma gripe comum, uma gripe leve. Então, eles começam com essa coriza, às vezes o nariz começa a entupir. Geralmente, eles começam com uma aparência boa, né? Nem parece assim que é algo mais sério. Mas vem, depois de 3, 4, 5 dias, começa a dificuldade para dormir. Porque o narizinho está entupido, então eles não conseguem respirar e acordam muito. Ele pode apresentar dificuldade para mamar, então começa a mamar e já sente falta de ar e já para, porque o nariz está entupido. Bastante coriza, pode apresentar febre ou não. E logo depois a gente começa a identificar um chiado no peito, como se tivesse secreção mesmo. Você pode sentir com a mão quando você encosta aqui, o chiado nas costas, ou audível mesmo. O bebê ele também pode apresentar um aumento da frequência respiratória. Então, tá entupido, ele não tá conseguindo respirar, ele tem que fazer muito esforço. Então, você pode observar tanto esse aumento da frequência que eu falei, o que é isso? Você vê que em 1 minuto ele tá subindo e descendo a barriguinha mais vezes. E também pode identificar uma coisa que a gente chama de tiragem, que é quando essa pelezinha aqui, ela entra como se fosse um esforço mesmo. Isso aqui. Também pode ser tanto aqui de fúrcula quanto intercostal, então entre as costelinhas você percebe entrando aquele esforço para respirar. E alguns pais, eles não sabem identificar esses sinais ou vê que o bebê parece estar bem e acaba não levando, e quando vai levar ao médico já está bem desidratado porque não conseguiu mamar bem e já está num estado mais grave. Então é muito importante que aos pequenos sinais você já leve só para conferir ao médico pediatra para ele identificar. Tô aqui com meu bebê, esse barulhinho dele. O que fazer para prevenir a bronquiolite? Se você identifica que alguém na sua casa está com algum sintoma gripal, o ideal é isolar esse bebê, evitar esse contato. Então usar máscaras, lavar as mãos constantemente antes de pegar nele. Principalmente nós mães, eu sei que é difícil, mas a gente tá ali pegando o bebê, amamentando, trocando fralda, então é importante usar máscara, se precisa usar álcool em gel ou lavar as mãos. Lavar também os brinquedinhos, porque às vezes o bebê leva aquilo à boca ou segura, então evita de passar, por exemplo, de uma criança para outra. Quem frequenta creche, assim, todo pediatra fala, né, é muito comum
passar a gripe de um pro outro. Muitos pais falam, meu bebê adoece toda semana, porque realmente é o contato ali com muitas crianças. Então, se você percebe que o seu bebê tá com esses sinais, evita levar pra creche, evita levar pra salinha que tem outras crianças, pra evitar essa transmissão. Outra coisa que você pode fazer é ver se esse bebê ele tá passando frio. Então, manter ele aquecido, não hiperaquecido, mas manter ele aquecido o suficiente para ele não passar frio. Mais importante de tudo que é aprender a fazer a lavagem nasal. Sim, gente, fazer lavagem no recém-nascido. Eu confesso que até pra mim era mais comum fazer a lavagem no meu filho mais velho, que já tem 1 ano e poucos meses. Então a gente usava 10 ml, entrava de um lado, saía pelo outro, naquela técnica que eu já mostrei aqui em outro vídeo, que é inclinando pra frente, pega o soro fisiológico, enche todo, os 5 ml, 10 ou 5 ml, você vai inclinar pra frente e pro lado, para que se eu jogar aqui, a secreção vai escorrer desse lado. Então eu vou e fecho tudo. Tem soro, então vou e faço. Não dói. Quando os bebês, no início eles reclamam, choram, mas depois eles se acostumam, não dói. Hoje meu filho até colabora, ele até pede quando tá muito congestionado. Então a gente vai, joga e ela vai sair do outro lado, 2, 3 vezes de um lado, 2, 3 vezes do outro. E se você perceber que mesmo depois de 2 ou 3 vezes fazendo, ainda tá a secreção espessa ou esverdeada, continua fazendo até deixar de ser tão espessa. O ideal é que fique só o soro mesmo saindo, é isso que eu faço com o meu filho mais velho hoje. Já os recém-nascidos, e foi aí que eu não consegui fazer e meu filho chegou a ser internado, então isso que eu vou falar agora pra vocês é extremamente importante. Tanto é que hoje o nosso bebezinho tem 5 meses. Se ele começa com uma corizazinha e se a gente percebe que tá entupido, a gente já faz isso de cara. Na minha época de faculdade, que eu fiz fisioterapia respiratória, e na graduação, a gente ia no hospital e aspirava, o aspirador ele ficava na parede. Por isso que quando o meu recém-nascido ficou com esse nariz entupido, eu fiquei insegura, porque eu falei, eu não vou usar 10 ml para sair do outro lado, eu não tenho um aspirador na parede, então eu vou tirar essa secreção como? Eu sabia que eu podia umidificar, então eu pegava 1 ou 2 ml no nosso recém-nascido, quando ele começou a adoecer, e eu colocava, mas naturalmente não sai do outro lado. Então, gente, eu vou dar o pulo do gato, que eu deveria... Inclusive, a gente já tinha em casa, mas eu nunca usei, não sabia usar, ficava inseguro. E eu vou dizer pra vocês, não fiquem inseguros. Isso pode salvar o seu bebê de ser internado. E, enfim, é muito, muito bom. Nasofrida, tem outros nomes, mas você pode procurar. Esse aparelhinho aqui, isso aqui vai no nariz do nenenzinho. Isso aqui vai na sua boca e você vai sugar. Não vai pra sua boca a secreção, não vai pra sua garganta. E, gente, na hora da doença, você não vai pensar muito nisso. Se você não tiver com coragem, faça como eu, peça ao seu esposo, mas façam. Então, tá lá, o recém-nascido, ele não fica durinho, né, como os mais velhos. Então, você vai segurar ele assim. Você vai pegar o soro fisiológico, eu boto na caixinha do Nasofrida mesmo, puxo 2 ml, 1, 2 ml. E eu coloco, o bebê ele não vai estar completamente deitado, nem completamente em pé. Então eu vou deixar ele mais ou menos assim. Se quiser, pede para outra pessoa segurar. Você vai colocar 2 ml ou 1 ml, só para umidificar em cada lado. 1 ml de um lado, 1 ml do outro lado, ou 2 de cada lado. Gente, desculpa o barulho aqui, mas... E aí, você vai pegar isso aqui, botar na boca, coloca lá dentro do narizinho mesmo, certo? Colocar aqui dentro do meu pra vocês verem. Vai colocar lá dentro. Você vai sugar mesmo, forte. Não tem medo. Você vai lá, puxa. E você vai ver que a secreção, ela vai ficar aqui nessa partezinha, certo? Normalmente os recém-nascidos, os bebezinhos, menorzinhos, eles se incomodam muito, eles choram bastante. Mas não precisa ter medo. Até porque você tá colocando pouco só de soro, então não precisa ter medo. Uma outra forma de você umidificar é fazendo a nebulização. Então coloca o nebulizador caseiro mesmo, 3 ml de soro, deixa ali fazendo a nebulização e depois pode usar isso aqui para aspirar. Outra forma de umidificar essa secreção, porque como eu falei, às vezes ela tá espessa, então você tenta sugar e você não consegue puxar. Então, primeira forma de umidificar é colocando o sorinho, certo?
A segunda forma de umidificar é fazendo nebulização. E a terceira forma de umidificar é utilizando o Salsep. Então você coloca dois jatos na narina, 2 jatos na outra narina e suga com isso aqui. É isso que eu tô falando pra vocês, eu não sou médica, mas essa foi a recomendação de todos os pediatras que a gente conversou. Então você pode conversar com o seu pediatra, tá? Mas foi o Salsep, então não tem segredo. Talvez o que vocês possam estranhar no início seja utilizar isso aqui, mas não tenham medo. Comprem, tenham em casa de verdade, porque não adianta você umidificar, né, se não vai sair do outro lado. Não adianta, né, enfim, realmente precisa puxar e às vezes é muita secreção mesmo. Eu sei que alguns, até profissionais de saúde, têm medo, pode ir pro ouvidinho e tal, mas não, você tomando esse cuidado de manter aqui, ó, com essa angulação, certo? Pedindo para outra pessoa segurar. Teve noites que eu e meu esposo revezávamos em casa, então se meu esposo estava descansando, eu botava assim um monte de travesseiro, eu deixava ele um pouquinho assim para eu poder segurar melhor, mas depois você pega o jeito. Quando ir ao hospital, se ele apresentar esses sinais de desconforto respiratórios, que é esse cansaço, essa tiragem, frequência respiratória aumentada, que a barriguinha sobe e desce, tudo aquilo que a gente comentou, se vê a boquinha roxeada, o rosto roxo, como se estivesse sem oxigênio, sem ar mesmo, cianótico, então o ideal é levar ao médico. E às vezes nem chega aí, viu, gente? Às vezes só o fato de não estar conseguindo, principalmente quanto mais novinho, recém-nascido, até 2 meses, 3 meses, nem precisa chegar nesse ponto. Se vê que o nariz já tá entupido e não tá conseguindo melhorar disso, se ele já tá ficando cansadinho, já leva pro médico, mesmo que o bebê não esteja prostrado. Foi o caso do meu bebê, com 11 dias de vida, ele não estava prostrado, não estava muito cansado, estava com aparência boa, mas precisou ser internado e foi um susto, e eu conto já mais pra vocês. Chegando ao hospital, normalmente os médicos veem a saturação de oxigênio, eles colocam o oxímetro, então uma saturação ideal seria 98, 99, mas se essa saturação tá 95, 93, 92, então já começa a mostrar que tá mais agravado. Eles vão pedir uma radiografia normalmente para ver como é que tá esse pulmão, se tá fechadinho, se tá aberto, se tem alguma telectasia, que é o pulmão fechado, etc. Eles vão pedir normalmente para saber qual o vírus que tá ali, né? A gente falou que o vírus da bronquiolite é um bem comum, mas outros vírus podem causar também essa inflamação nos bronquíolos. Mas normalmente eles pedem esse exame. Não existe um remédio que lute contra o vírus, mas os médicos, a equipe médica, né, de fisioterapeutas, todo mundo vai trabalhar para dar condições ao organismo de se recuperar da melhor forma, da forma mais rápida. A inalação ela é recomendada tanto em casa quanto no hospital, faz parte do protocolo. Se o bebê ele chega no hospital com a saturação de oxigênio baixa, normalmente os médicos usam cânula para colocar oxigênio. Então é comum você ver o seu bebezinho, né, se ele chegar nessas condições, eles vão colocar o oxigêniozinho através dessa cânula no nariz. Uma outra coisa que pode ser feita é o uso de broncodilatadores, a Aerolim, por exemplo, a bombinha. Então, se o seu bebezinho ele apresentar, além do chiado no peito, uma sibilância, algo assim, um som assim, um som mais fino, e obviamente, né, o médico ele vai auscultar o pulmão. Se ele detectar essa broncoconstricção, ele normalmente vai passar a bombinha. Um outro medicamento que já passaram para o nosso bebezinho de tratamento quando ele foi para casa é o Clenil, mas aí você conversa com o seu médico. Se o bebê chegar a ser internado, ele vai normalmente fazer a fisioterapia respiratória, que, gente, é maravilhoso, maravilhoso. Normalmente o fisioterapeuta, né, ele pode fazer essa inalação, essa nebulização, ele pode aspirar, que é esse aspirador da parede, vai e coloca lá. Ele vai fazer isso normalmente 2 ou 3 vezes, ou se o bebê estiver muito congestionado, pode chamar para o fisioterapeuta vir fazer essa aspiração. E uma coisa que eu não sabia, que é um procedimento para casos mais graves, e eu soube quando o meu bebê foi internado,
foi a dieta zero. Pode acontecer de o pediatra ele recomendar não amamentar enquanto o bebê estiver internado. Se ele estiver muito cansado, o que se fala é que há um risco de broncoaspirar esse leite, né? Então eles pedem para não dar de mamar, e o que eles fazem é colocar no soro ou muitas vezes passar uma sondinha para fazer essa alimentação, vai direto lá para o estômago ou para o intestino do bebê. Essa forma de alimentação por sonda não vai ser durante todos os dias de internação. É só enquanto o bebê se recupera desse cansaço todo e até o médico autorizar, ver que ele está em condições. Gostaria muito de ter aqui um médico para falar sobre esses critérios, mas eu vou falar do meu bebezinho. Agora eu vou contar a nossa história e o meu intuito aqui é encorajar, teve um final muito feliz e eu louvo a Deus por isso, é encorajar outras mães que talvez o seu bebê esteja internado, mas também sensibilizar a equipe médica porque houveram alguns erros na primeira internação dele. Então, o que aconteceu? A gente voltou para casa com o nosso bebezinho recém-nascido e a gente já soube por telefone que o nosso mais velho estava gripado e a minha sogra também, que estava cuidando dele. Então a gente foi recomendado a tentar isolar os dois, mas foi aquela coisa assim, tenta isolar e tal. Eu confesso que mesmo sendo da área da saúde, eu não levei isso tão a sério. E eu peço encarecidamente a vocês que não façam isso. Algumas vezes eu usei máscara, outras vezes não. Eu entrava em contato com o meu mais velho, pegava no mais novinho, grudado no peito direto. O que aconteceu foi que meu esposo ficou doente, depois eu fiquei doente, depois o meu bebê, nosso mais novinho, ficou doente, né? Ele começou com essa corizazinha, o que pra gente é normal. Depois ele começou a ficar acordando mais do que o normal, ele não conseguia dormir, na verdade. E por último eu vi que ele não estava conseguindo mamar bem. Ele mamava, ele mama muito, né? Sempre mamou muito, desde que nasceu. Mas assim, estranhamente ele começava a mamar e parava. E o aspecto dele geral não era ruim, era bom. Por isso que eu não percebi assim algo tão grave. Quem percebeu foi meu esposo. Como a gente tinha consulta com a médica, com a pediatra, que é aquela primeira consulta, depois de 7 dias, a gente até foi com 10 dias, 10, 11 dias, ficou tudo certo. E essa primeira consulta que a gente foi, a médica já identificou. Ela auscultou. Eu não lembro se a gente... Eu tenho um oxímetro em casa, recomendo você ter. Eu não lembro se a gente colocou o oxímetro nele. Eu acho que sim, a saturação deu um pouco baixa. Eu sei que não era assim... não era tão grave, mas... Enfim, provavelmente não era 98, 99, mas também não era 92. Não sei, 95, 96. Mas a gente foi pra... A médica, ela viu a saturação, auscultou. Ela auscultou o broncoespasmo, que é quando os broncos eles estão se fechando. E ela falou pra mim assim, olha, vá com ele direto pro hospital. Ele provavelmente vai ficar internado 11 dias de vida, né, gente? Então imagina eu em pleno puerpério, meus seios assim, cheios de leite, os hormônios, loucura. E eu já comecei a chorar. O que eu pensei ali foi, eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Foi, assim, uma sensação de incerteza. Nós mudamos recentemente de bairro, então nós não conhecíamos nem essa pediatra, era a primeira vez que íamos a ela, nem o hospital que ela indicou, e nós fomos a esse hospital. Chegando lá, fomos bem atendidos, a gente já foi direto pra emergência, e a pediatra já avaliou da emergência e falou, olha, realmente ele vai ter que ficar internado. Ele tá com broncoespasmo, vou trazer a bombinha, vou pedir para trazerem a bombinha e vocês vão ficar aqui internados. A gente ficou esperando. Logo que ela saiu, ele chorou querendo mamar. E eu, naturalmente, peguei e fui dar de mamar. Quando ele mamou, só que logo ele parou e logo depois ele regurgitou tudo e mais um pouco, assim, parecia vômito muito. E a gente ficou desesperado. Meu esposo começou a pedir ajuda, correu todo mundo. E nessa hora de desespero, uma outra médica, que eu não era aquela anterior, chegou já brigando comigo. Falou, você deu de mamar pra ele? Eu falei, claro. Aí ela falou, você não pode dar, ninguém lhe falou. Eu falei, não, ninguém me falou que eu não posso dar. Por que eu não poderia dar de mamar? Ela falou assim, a partir de agora ele não pode mais mamar. Gente, eu fiquei mais desesperada ainda, né? Como é que eu não ia dar de mamar? Eu não tava entendendo nada. Eu
não sabia, eu não lembrava disso da época da faculdade, essa coisa de dieta zero. E eu tomei um susto. Eu tô falando isso pra vocês porque se isso acontecer, pra vocês entenderem, né? E eu falei assim, mas peraí, ele vai se alimentar como? Não, a gente vai passar um soro aqui. Vai botar o soro nele, tá certo. Então assim, primeiro, né, não me esclareceram nada. Essa médica foi bem rude. E eu já ali assustada no puerpério, o bebê e tal. Gente, esqueceram de combinar com o recém-nascido, né? Naturalmente ele chorou muito, 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 muito. Ele chorou o primeiro dia e eu desesperada, a médica falou, olha, pode passar sonda. E eu fiquei com medo da sonda, porque às vezes ser a área de saúde é bom e é ruim, né? Eu sabia que tinha um certo risco de infecção hospitalar. E eu fiquei assim apreensiva, e eu sei que passou o primeiro dia, passou o segundo dia, aquela sala estava extremamente gelada. Colocaram ele numa maca, não foi no incubador, não foi num espaço propício para o recém-nascido. Se eu não dava de mamar, os meus seios muito cheios, eu não tinha, assim, não tinha onde liberar. O banheiro era um pouco longe, então nem isso para eu tirar, eu tinha que tirar no copinho. Só que quando eu tirava no copinho, aí que meu bebê chorava mais. Eu não sei se ele sentiu o cheiro. Eu sei que, gente, eu não dormi, foram 3 dias. Eu não dormia, eu não sentava. Meu bebê se esgoelando o tempo todo. Nada dessa sonda chegar. Eu sei que de tanto que eu insisti, veio a sonda na noite do segundo dia. Eu sentia que tinha alguma coisa errada, eu não sabia bem o que era, porque fazia muito tempo que eu tinha trabalhado nessa área. Depois eu vim descobrir que até a cânula nasal que eles estavam usando era para um bebê maior, era pediátrico, não era para um recém-nascido. Começou a ferir aqui nele. E, gente, ele chorava, 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 nada consolava. Assim, era o olhar dele. Era assim... E, assim, eu falo porque às vezes a gente acha que profissional de saúde é como Deus, né? Se tá vestido de branco, tá tudo certo. Mas a gente tem que questionar, a gente tem que lutar. Inclusive, enquanto eu estava no hospital, eu procurei na internet outros casos de bronquiolite e tinha havido algumas mortes, inclusive por erros médicos. Mas enfim, não é todo hospital, não é com todo médico que isso acontece, mas só veio chegar essa sonda no segundo dia. Não sei se é porque não tinha, não sei se é porque eles não tinham conseguido para recém-nascido. Eu sei que chegou essa sonda, eles passaram a sonda naso e eu já ali apreensiva porque eu nem queria aquela sonda, eu queria estar dando de mamar. E também ninguém me explicava nada, não me explicava assim, olha, por quê? Depois é que eu fui conversar com uma amiga minha pediátrica, amiga, por que, pediatra, por que é assim? E ela foi me explicar. Mas passaram e o bebê ficou calmo. Mas daqui a pouco entraram na sala de novo e falaram, olha, a pediatra pediu pra mudar, vai ter que ser oral porque é melhor. E aí passou oral, meu bebê arrancou essa sonda. Eu falei, não vai passar mais sonda nenhuma. E ele no desespero. E eu sei que, olha, sinceramente, eu acho que se tivesse continuado ali, e assim, a sala gelada, frio, eles tentaram botar uma coberta nele, enrolando ele de todas as formas, e ele não se consolava. E eu, gente, não tem como baixar esse ar-condicionado, não, porque o ar-condicionado é geral. Sim, mas como é que vai aquecer pelo menos o meu bebê? E eu, mãe, puerpério, eu era invisível. Assim, o hospital não considerou a mãe no puerpério, era só o bebê, e mesmo assim muito mal. Por que eu tô falando isso? Porque o meu leite começou a empedrar. Eu passei a segunda noite, além de não dormir, ficar em pé, balançando ele, tentando consolar, sem sucesso. Eu comecei a me tremer, eu comecei a sentir dor e comecei a evoluir para uma mastite. E comecei a sentir febre. Eu sei que no terceiro dia, eu e meu esposo, eu passava o dia com ele, mas meu esposo de manhã vinha e eu ia, porque meu esposo estava com o nosso mais velho. E de manhã eu vinha pra casa, tomava banho e voltava pro hospital. E só isso. E quando eu voltava pro hospital, era a mesma coisa. Até que meu esposo, vendo como eu estava e como o nosso bebê estava, inclusive a gente entrava em contato com a pediatra por telefone, e ela falava assim, olha, vocês têm que pedir, pressionar o hospital para ir pra CTI. Porque vocês estão na emergência ainda. E eu não sabia. Eu pensava que eu já estava na CTI. Aí eu falei, como assim? Eu tô na emergência ainda? Ou seja, nada apropriado. E o hospital dizendo, olha, tá tudo lotado, vocês têm que ficar aí mesmo. Eu falei, gente, meu bebê vai morrer aqui. Não tem condições nenhuma.
E a médica não autorizava ele voltar a mamar, e aquela coisa, e meu esposo vendo tudo isso, ele falou com a minha amiga pediatra aqui do Rio de Janeiro para tentar conseguir uma vaga pra gente em outro hospital. Graças a Deus ela conseguiu, e a gente foi pra perinatal da Zona Sul. E, gente, assim, mesmo a gente conseguindo essa transferência, mesmo conseguindo uma vaga lá, o que aconteceu foi que o hospital de lá, os médicos do outro hospital, começaram a perguntar, pedir para os médicos do hospital que a gente estava informar a situação, passar o caso, né, para lá. Eles tentavam ligar e o hospital daqui não atendia e os médicos não atendiam, e eles falavam assim: olha, vocês precisam ligar pra gente para vocês solicitarem a vaga formalmente e passarem o caso. Mas as médicas daqui, que assim, não olhavam nem no nosso rosto direito, super indispostas, diziam: não, eles que liguem. E a gente, mas peraí, e o hospital, e a minha amiga, assim, que é pediatra, falando: mas peraí, o hospital solicitante é que liga para o hospital que tem a vaga. Eu sei que ficou nisso, eu sei que depois de muito meu esposo pressionar, muito mesmo, ele conseguiu com que houvesse essa comunicação. Não conseguiu através das médicas, ele teve que ir em superiores do hospital, aí foi que deu certo. E assim, gente, sinceramente eu fico perguntando qual é o coração. Mas enfim, além disso, ele teve que entrar em contato com o nosso plano de saúde para tentar conseguir uma UTI móvel para poder deslocar o nosso bebê para esse outro hospital, dentro da incubadora, com oxigênio, com aquecimento, enfim. E isso também foi muito difícil. Eu sei que a gente só conseguiu ser transferido de fato no terceiro dia à noite. Quando a gente chegou no outro hospital, gente, eu percebi tudo que estava errado. Eu cheguei lá tremendo, com febre, mais ali, né, do lado do meu bebê. E aí o atendimento foi outro completamente. Até porque lá é uma maternidade que tem essa UTI, né? E, gente, eles não enxergam só o bebê, eles enxergam a mãe e o bebê. Tanto é que logo que eu fui chegando, me tremendo e tudo, uma médica olhou pra mim e ela falou assim: querida, você tá bem? Eu falei: eu acho que eu tô com mastite. Ela fez: você tá com cara, passe ali na emergência das mães, que a médica vai lhe atender. Eu logo fui atendida, ela identificou a mastite, já fui medicada. Depois elas me levaram pra outra sala, que tava cheio de maquininha da Medela, de bombinha da Medela. Eu, ai, graças a Deus, eu vou poder tirar meu leite. E eu vou poder tirar o meu leite e dar pro meu bebê mamar, seja por sonda, seja por mamadeirinha, enfim. Gente, quando eu vi aquelas máquinas da Medela, uma enfermeira só pra me ajudar a desempedrar o leite, eu quase chorei. Eu sou muito grata a esse hospital, sou muito grata à minha amiga, sou muito grata àqueles profissionais de saúde, às médicas, às enfermeiras. O meu bebezinho já foi logo levado pra incubadora, então ele tava aquecidinho, já foi logo passado a sondinha, tudo pequenininho, que era de neo mesmo, de recém-nascido, nada incomodou ele. E pela primeira vez eu vi ele fechar os olhinhos descansando e ficar tranquilo, saciado e tranquilo. E assim, nada paga isso, sabe? Então, se você tá no hospital, que você não tá sendo informado, que você não tá entendendo, que você tá sentindo que tem alguma coisa errada, lute, peça pro seu esposo lutar. Se você tiver sem forças, peça pra alguém lutar por você, pra vocês conseguirem um atendimento adequado. E não perca seu bebê, seja por essa doença, seja por qualquer outra doença. E olha, muitas pessoas podem pensar assim: acho que não deixou nenhum trauma. Até hoje eu vejo que em alguns momentos, quando ele chora, parece aquele choro do hospital, era um choro desesperado, como se ele tivesse abandonado. E eu dou graças a Deus que a gente superou isso. Espero que cada vez mais ele esqueça, mas ficou marcas. E nesse hospital, quando a gente chegou, meu esposo foi atrás também da alimentação para as mães, porque eles estavam numa área nova e ainda não tinha organizado o refeitório. Então, como é bom, né, gente, a gente ter companheiros, pessoas, né, os nossos esposos ou alguém que te acompanha que possa lutar por isso. Então ele falou: olha, plano de saúde, cadê a refeição da minha esposa, né, ou a minha quando eu estiver aqui? E ele conseguiu isso pra mim e pra todas as outras mães. Maravilhoso. E além disso, porque o refeitório não estava apropriado, eles alugaram, falaram com uma lanchonete que tinha lá linda.
pra receberem as mães. Gente, eu me senti assim uma rainha, sabe? No meio de toda aquela dificuldade, meu filhinho lutando, no meio de choro, no meio do cansaço, do sono. Tinha uma hora do dia que eu ia tomar um cafezinho com bolo. E ali pra mim era um refrigério, era como se fosse assim um carinho de Deus comigo, sabe? Assim, eu ver meu bebezinho bem, eu pude dormir ao lado dele, porque essa UTI que tinha lá, tinha um sofá que a mãe ou o pai podia dormir lá. Então era maravilhoso, gente. Tudo que eu menos queria era sair de perto do meu filho. E eu pude dormir com ele, pude passar todas as horas com ele, sabe? Então assim, Perinatal, parabéns, vocês são fantásticos, continuem assim. Apesar, né, das coisas terem melhorado, a gente passou mais dias lá. Eu acho que no 6º dia que ele estava internado, ele ainda não tinha tido uma melhora. E mais uma vez eu pensei que ia perder meu bebê, né? Os médicos entravam, avaliavam ele e só falavam, ele tá na mesma. E eu sei que no 6º dia de manhã isso aconteceu, eu comecei a chorar quando eles saíram, chorei muito, orava muito, pedia muito a Deus, muito a Deus. Nessa hora, assim, eu liguei pro meu esposo, falei, amor, não teve melhora. Até que chegou a médica que conseguiu a transferência, né? E ela chegou lá na sala, assim, correndo. E depois de outro médico avaliar e ter falado isso, e ela falou assim, olha, você sabe por que seu filho ainda tá internado? Eu falei, não. Ela disse, a gente tá esperando ele melhorar do cansaço pra gente tirar esse oxigênio. Se ele melhorar do oxigênio, se ele não precisar mais de oxigênio, a gente vai liberar ele pra tirar a sondinha, a gente vai testar a mamadeira pra ver se ele não engasga. E se ele não engasgar com a mamadeira, ele vai poder mamar no seu peito e a gente vai ver se ele não cansa. Se ele conseguir mamar no seu peito, ele pode receber alta e ele vai ser tratado em casa. Aí só que meu filho não tinha nem saído do oxigênio ainda. Ela falou, eu vou fazer assim, eu vou fazer um teste com ele. Eu vou tirar o oxigênio e ver como ele reage, se ele fica bem no oxigênio. E, gente, assim, eu passei o dia observando e ele conseguiu sustentar uma boa saturação, ficou ali 96, 97, de vez em quando caía 93, mas eu acho que é porque o pezinho dele mexia. E depois ela liberou para ele tomar mamadeira à tarde. Ele começou a tomar mamadeira com meu leite e ficou tudo bem. E ele não engasgou, a enfermeira lá fazendo, colocando a mamadeirinha. E quando foi no 7º dia, ela falou, olha, eu vou liberar pra mamar, você quer? Aí eu, quero. Aí ele veio pro meu peito e eu, meu Deus, obrigada, gente. Pra uma mãe puérpera, a melhor coisa é a sensação do bebezinho tá mamando bem. E ele começou a mamar, e assim, obrigada. E assim foi. E eu acho que foi do 7º dia ou foi no 8º dia ele recebeu alta. E foi assim, do 0, eu pensava que ia perder meu bebê pra a alta, sabe? Assim, foi muito rápido. De um bebezinho que não tava tendo melhora nem piora, tava bem estável, pra melhora. E depois disso, eles indicaram pra mim um fisioterapeuta respiratório. No início eles não sabiam que eu era fisioterapeuta, né? Mas foi muito bom, porque eu não tinha fé nisso aqui. E o fisioterapeuta, ele falou, olha, faz mesmo que dá certo e tudo. Mas eles falaram, ó, o ideal, eu vou te passar o contato de um fisioterapeuta respiratório e ele vai na sua casa. E eu chamei, foi maravilhosa, profissional maravilhosa. Ela falou, você é fisioterapeuta? Ela, faz isso, ele tá ótimo, seu bebê tá ótimo. Eu não vou precisar nem vir a segunda vez, porque você já sabe fazer, né? A gente fez junto e tudo. Então, e assim foi. E eu fiquei tratando ele em casa. Graças a Deus, ele tá muito bem. Então, eu realmente quero encorajar vocês, que Deus abençoe o bebezinho de vocês. Desculpa por todo o barulho, hoje realmente eu tive que gravar esse vídeo ao ar livre, mas eu espero que essas informações contribuam e ajudem muito vocês, tá? Um abraço bem grande. Tchau!